Olá, a partir de hoje você encontra aqui no canal um novo espaço com muitas histórias das mais diversas modalidades esportivas, olímpicas, paralímpicas, amadoras, profissionais. É o Esporte em Cartaz, um podcast, videocast, que eu vou apresentar ao lado do meu amigo judoca olímpico multicampeão, Frederico Flecha. E nesse primeiro episódio, a gente tem a satisfação de receber ele, que foi vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, foi também chefe de missão nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Marco Laporta, satisfação recebê-lo. Flecha, é um prazer também ter você aqui ao lado. Bom, candidato à presidência do Comitê Olímpico Brasileiro. É sério isso? É sério, é sério. Antes de mais nada, prazer, obrigado pelo convite, Sérgio Boccagi, Frederico Flecha, nosso atleta olímpico. É um prazer estar aqui inaugurando, né, o Esporte em Cartaz, acho que é uma iniciativa muito bacana de vocês. Tudo que a gente puder falar e divulgar as modalidades olímpicas para o esporte é muito importante. E é isso, né? Estamos entrando nesse desafio. É uma ascensão profissional que eu sempre busquei. Eu acho que eu estou pronto para esse desafio. Não foi uma coisa de sopetão. Eu realmente pensei bastante nesse projeto e acho que realmente a gente se preparou ao longo desse tempo, Boccagi. A gente passou por várias funções durante toda a minha carreira profissional e chegou nesse momento. O Estatuto do Comitê Olímpico exigia o afastamento de qualquer pessoa que fosse do COB, que tivesse candidatado, tinha que se afastar 120 dias antes dos Jogos Olímpicos. Então, eu cumpri o prazo, comuniquei a decisão e estamos aí, candidato à presidência do COB. Espero conquistar essa vitória e poder fazer muito mais pelo esporte olímpico brasileiro. Então, mas qual foi assim, o start? O porquê dessa sua ideia ou iniciativa? Começou assim, eu acho que a minha carreira ela foi acontecendo naturalmente, Boccagi. Eu costumo dizer assim, eu tive muita sorte, porque quando apareceu a oportunidade eu estava preparado. Então, ao longo de toda a minha vida, eu fui me preparando para isso. Então, quando as oportunidades foram aparecendo, eu estava preparado. Então, em 2018, o presidente Paulo Vanderlei, ele me procurou e me convidou para ser candidato à vice-presidência do COB. Naquele momento, isso realmente não estava no meu farol, no meu objetivo. Estava na Confederação Brasileira de Triatlo, fazendo um trabalho que é a longo prazo, que a gente estava reconstruindo a confederação, e veio esse convite. Eu aceitei, concorri, consegui ganhar a eleição. E aí, ao longo desses 6 anos que eu fiquei no Comitê Olímpico Brasileiro, eu fui aprendendo de todas as modalidades. Tive a oportunidade de ser chefe de missão em 3 jogos gigantes, que foram Jogos Americanos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. E aí, realmente, a partir do momento que a gente entrou no segundo mandato, eu comecei a pensar e falei, por que não? Por que não entrar nesse projeto? Comecei a conversar com as pessoas, inicialmente com a família, e realmente eu resolvi encarar esse desafio. Achei que a partir dali de 2022 eu falei assim, bom, vamos nesse projeto. Aí eu comecei realmente a me preparar para que agora em 2024 a gente pudesse começar a campanha e concorrer no final do ano às eleições. Marco, a tua plataforma se baseia em que pontos, principalmente? Principalmente na questão do apoio ao atleta, Frederico. Eu acho que o Brasil ele chegou num patamar hoje muito importante nos estados esportivos. Se você olhar a tua época, era muito difícil para o atleta conseguir competir num nível com os mais fortes lá fora. E a gente veio crescendo ao longo do tempo, particularmente com o advento da lei das loterias. Quando a lei das loterias entrou, a gente, se nós lembrarmos ali na década de 80 e 90, pingava as medalhas nos jogos. Não eram 4, 5, 6. E hoje nós chegamos num patamar que o Comitê Olímpico, junto com as confederações, os atletas vem trabalhando, que hoje, eu te digo assim, se der muito errado, o Brasil vai ganhar 15 medalhas. Entendeu? Se der muito certo, nós vamos bater 28, 29 medalhas. Então, nós chegamos num patamar muito, muito bom do esporte. Nós precisamos agora mais. E como é que a gente precisa mais? Precisa, aumentando essa estrutura para os atletas, aumentar o número de atletas que sejam postulantes a medalhas, né? De maneira que a gente possa... Existe uma continha mágica que os especialistas usam, que para cada medalha que você quer conquistar, você precisa ter 4 oportunidades. Então, se eu quero entrar no top 10 do quadro de medalhas, eu preciso ter pelo menos 30 medalhas. Eu tenho que ter 120 atletas em condições de ganhar medalhas. Obrigado. E você só faz isso aumentando o apoio ao atleta, a estrutura, tendo mais centros de treinamento, investindo nas confederações, nos atletas. Então, esse é o meu propósito. É tentar conseguir mais possibilidades do atleta ter como treinar. E isso passa principalmente pelo apoio das empresas. Nós temos os recursos das loterias, que eles são muito importantes e o esporte brasileiro não vive sem ele. Mas ele tem um patamar ali.
Ele não vai continuar aumentando. O apostador continua e talvez a gente tenha até um risco de começar a diminuir a aposta nas loterias. Então, a gente precisa buscar as empresas, se aproximar um pouquinho do modelo americano de financiamento do esporte olímpico. E, para isso, você precisa ter um comitê olímpico forte, uma imagem forte de confederações e atletas. Então, quando você começa a ter bons resultados, isso começa a acontecer. Então, é hora de você aproveitar. Então, eu quero realmente entrar para poder aproveitar essa oportunidade que tem, estruturar o comitê, dar mais apoio para os atletas para a gente continuar subindo os resultados esportivos. Bom, a gente está em 2024, falando desse momento, né? Sim. Mas a sua história começou quando você era atleta do Exército. Isso. Né? Aí virou professor, né? Técnico, e participou de 3 edições dos Jogos Olímpicos. Isso. Né? Você passou na sua cabeça, quando você era atleta lá no Exército, que passaria por todo esse processo dentro do esporte? Acho que não passou pela minha cabeça, Boccaccio, mas as coisas, como eu te falei, foram acontecendo naturalmente. Até a minha entrada no triatlo, ela é curiosa, porque eu sou militar, né? Tive 8 anos com a educação física do Exército. E em 2001, eu dava aula na Escola de Educação Física de métodos de treinamento, planejamento de treinamento, fisiologia do exercício, e não treinava ninguém. Não tinha nenhuma equipe para treinar. E aí resolveram criar o primeiro Campeonato Brasileiro de Triatlon das Forças Armadas. E eu cheguei para o meu comandante na época e falei assim, comandante, eu quero treinar essa equipe aí. Mas o que você entende de triatlo? Eu falei assim, nada, mas eu vou aprender. E aí a gente começou a trabalhar. E aí foi minha entrada no triatlo, entendeu? E a partir dali as coisas do triatlo foram acontecendo naturalmente. Então, quando eu comecei a chegar no alto rendimento, comecei a trabalhar com atletas de alto rendimento, comecei a ser procurado por atletas de alto rendimento para treinar. Quando eu fui meus primeiros Jogos Olímpicos em Londres, depois aquela emoção do Rio 2016 ali em Copacabana, eu falei assim, olha, isso aqui é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E aí a minha carreira ela foi naturalmente, em 2014 eu saí do Exército, me aposentei, e aí já estava de corpo e alma dentro do esporte olímpico. Bom, então, o que despertou em você a vontade de seguir esse caminho foi tudo isso que acabou de falar, né? Juntou toda essa sua vontade, essa capacidade de poder fazer as coisas, é isso? Isso. E assim, Frederico, eu sempre fui muito... eu sou muito detalhista nas coisas, eu gosto de fazer coisa muito bem planejada, né? E isso eu acho que foi um diferencial na época quando eu entrei na confederação. Os atletas não estavam muito acostumados a isso. Então eles, poxa, quem é esse cara que me apresenta aqui todo o meu planejamento direitinho ao longo do ano, não tinha isso. Então isso começou as pessoas a gostarem naturalmente do meu trabalho, né? E eu, sinceramente, eu nunca tinha pensado nessa área de gestão esportiva mais política, né? De ser um presidente. Você é formado em gestão esportiva. Sim. Eu sempre fui treinador, entendeu? Eu sempre fui treinador. Eu gostava ali de estar na beira da piscina, pedalando com o pessoal, treinando. Contato com atleta. Direto. Sempre fui isso. E aí eu me lembro que em 2015, em Toronto, a gente está depois dos Jogos Pan-Americanos, a gente foi muito mal naquela competição. E chegamos lá com 2 atletas machucados, saímos sem medalha. Inédito para o triatlo de Jogos Pan-Americanos. A gente estava muito chateado. E aí começou a conversar ali com os atletas, naturalmente, no jantar. E aí caiu no papo de política. Vai trocar, o presidente está saindo, não vai continuar. Quem vai ser o próximo? Eu falei, deve ser algum presidente de federação aí que vai assumir. Os caras, por que você não assume? Eu falei, não, eu estou fora disso. Estou fora. Não é minha praia. Né? Não quero. E aí a gente tinha um técnico português, o Sérgio Santos, que é medalhista olímpico com Portugal, um excelente profissional que a gente tinha contratado. E ele chegou no quarto para mim e ele falou assim, Marco, por que você não pensa nisso, cara? E aí começou a fazer botou uma pulguinha aqui atrás da orelha. Eu falei, rapaz, será? Entendeu? Aí comecei a conversar com um, conversar com outro. E aí eu percebi, as pessoas falaram uma coisa exatamente, cara, você reclama de tanta coisa às vezes do apoio que você recebe dos atletas, por que você não sobe para tentar dar esse apoio para os atletas? Eu falei, tá certo, vamos embora. E aí foi que eu entrei na parte de diretoria, de presidência, essas coisas. Que legal, ótimo. Você é de 67. Isso. E logo depois veio a Copa de 70, Brasil campeão. É bem verdade que depois de 74, 78 a gente não foi lá bem das pernas. Sim. E pelo lado do esporte, foi a época de João do Pulo, né? E você falou agora há pouco das poucas medalhas que vinham, as que vinham era do pessoal da vela, principalmente, né? Sim. Quem eram os seus ídolos na infância? Algum deles não poderia ter te motivado já a ser alguma outra... Você sabe que eu sempre gostei muito de basquete, né, Boccaccio? E engraçado que foi até uma coincidência assim, boa, né? Um dos meus ídolos era o Marcel. Entendeu? O Marcel. E quando eu me candidatei à vice-presidência, ele foi meu adversário. Agora no POB, né? 2018. Aí quando eu falei assim, caramba, eu vou competir contra o Marcel, cara. Por que não lembra aquela cesta dele lá no Pan-Americano? Ainda bem que não foi disputando a bola no alto. Aí não tinha nem a menor chance, entendeu? E aí, então assim, eram ídolos para mim, né? E isso é uma coisa assim que o esporte te traz, né?
Outro dia eu estava com o Joaquim Cruz, entendeu? Eu convivo com a Hortência, com a Paula, são meus ídolos dali da época. Eu falo pro Rogério Sampaio, quando o Rogério Sampaio ganhou a medalha de ouro, eu estava fazendo educação física, entendeu? E eu acompanhando aquele ali, falei, Rogério, eu me lembro até hoje do teu Sotogari, entendeu? Bom. Eu me lembro disso porque eu estava aprendendo judô naquela época, estudando judô ali. Então, assim, são memórias muito marcantes. E você ter hoje a oportunidade de trabalhar com aqueles que foram seus ídolos, cara, isso não tem preço. A gente não tem espaço, mas podia fazer uma luta aqui. Não, pelo amor de Deus. Vamos correr? Pô, aí já fica mais difícil, né, Marco? Ai, meu Deus do céu. Marco, em 84 e 88 vieram as primeiras medalhas do judô olímpicas, né? Depois do Sensei Shiaki. Sim. E eu queria saber assim, quais são as modalidades que você gosta mais, coletivas ou individuais? Bom, eu vim do triatlo, né? Então, assim, é o individual. Mas eu sempre, uma vez eu estava... Mas tem equipe, não tem no triatlo? Tem, agora desde Tóquio começou o Team Relay. Né? O Brasil pela primeira vez vai participar, agora em Tóquio nós não nos classificamos. Engraçado, mas eu estava conversando com o Zé Roberto, e eu falei assim, o Zé Roberto me perguntou, Laporta, qual é a medalha que você mais se lembra assim, te emociona? Foi a medalha olímpica do vôlei em Barcelona, entendeu? Foi a primeira medalha coletiva ali que o Brasil ganhou a medalha de ouro, entendeu? E eu me lembro daquela geração de ouro de vôlei fantástica. Mas eu sempre fui muito assim, desde pequeno eu sempre acompanhei muito esporte. Gostava de muitas modalidades, tanto individual quanto coletiva. Sempre fui apaixonado, morava em frente ao Maracanã, então jogo do Flamengo direto, futebol. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonado por todos os esportes. Então, eu não tenho assim o coletiva ou individual. Eu vibro e conheço e gosto. E uma coisa que o COB me trouxe também foi a possibilidade de conhecer novas modalidades. Eu me lembro quando eu fui nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba, eu fui chefe de missão. E aí eu ganhei a eleição em março, vice-presidente, em maio eu era chefe de missão. Falei, cara, não deu nem tempo para eu preparar direito, né? Então eu não conhecia ainda muitas modalidades. Falei, cara, é a hora que eu vou conhecer. Então eu fui em todas as modalidades. A primeira vez que eu assisti um jogo de rugby, uma partida de badminton, eu nunca tinha oportunidade disso. E aí você vai aprendendo e você vai se admirando. O rugby é uma modalidade que eu assim, nunca tinha assistido e me apaixonei. Se apaixonou. É muito bacana assistir o rugby. Você falou agora há pouco que você estava no Exército quando te falaram sobre triatlon. O que existia de triatlon naquela época? Como é que você chegou a essa modalidade? Na verdade, eu já tinha, em 95, eu servia em Salvador, e aí um tenente me procurou pedindo para treiná-lo para o triatlo. Já tinha um triatlo lá em Salvador nessa época. Eu falei, rapaz, triatlo, cara, triatlo que eu me lembro, eu ganhei uma medalha de ouro agora com o Leandro Macedo, né? Dos Jogos Pan-Americanos, eu me lembrava disso. Cara, vamos lá. Aí a gente tinha a Fernanda Keller, né? Tinha. Fernanda Keller. Era nossa referência. Era a referência, né? Ela e tinha hoje, mais um. Armando Barcelos. O Armando, exatamente. Tá tentando lembrar. Então, assim, eu falei, cara... Sandra Soldan também. Sandrinha, Então, a gente... eu falei assim, cara, tá bom, deixa comigo, vou treinar. Aí, devo ter feito muita besteira com ele naquela época. E aí, você não tinha literatura, você não tinha nada. Era o que eu aprendia da natação, ciclismo tinha menos ainda, e da corrida eu tentava transportar. E aí, quando aconteceu isso, já era diferente. Já tinha equipes que treinavam ali. E uns que trabalhavam muito nessa época era o professor Lauter Nogueira. Sim. O Lauter. Estava treinando ali na Lagoa. Você sabe que eu treinei muito com o Lauter ali na Lagoa? É difícil alguém não ter treinado com o Lauter, né? Não, na verdade, tinha uma equipe, né? Que treinava vários atletas. E na época também eu estava me preparando para os Jogos Olímpicos. E ele, Flecha, quer treinar com a gente e tal? E eu comecei a correr Lagoa ali, nossa, porque ele preparava muita gente do atletismo, né? E eu pesadão, correndo Lagoa. Eu falei, gente, mas foi muito bom, período muito bom. Então, aí eu ia lá conversar com o Lauter, assistir os treinos dele, aprender com ele. Fui beber na fonte, quem sabe, né? Claro. E comecei a rodar o Brasil, assistindo competição de triatlo, conversando, e aí a gente foi aprendendo. Aí no ano seguinte... acho que foi 2001, 2 anos depois teve um curso internacional do Comitê Olímpico, me colocaram para fazer, aí eu fiz, e aí foi legal quando foi a minha entrada na confederação, porque acabou o curso, o presidente na época perguntou, poxa, aí Laporta, como é que foi, gostou do curso? Eu falei, muito bom, Carlinhos, mas e aí? Ele, e o quê? Eu falei assim, acabou, esse conhecimento vai ficar comigo? Ele, qual é a sua ideia? Eu falei, a confederação precisa ter um programa de capacitação de treinadores, a gente precisa pegar esse conhecimento e expandir. Aí ele me fez um convite. 2 semanas depois ele me ligou. Você quer ser nosso diretor de curso da confederação? Aí eu falei, bora, vamos montar esse projeto. Aí foi a hora que eu entrei na confederação de triatlo.
Legal. O Marco, ainda falando de CB3, o que você destaca daquele período, assim, efetivamente? E me diz uma coisa, quando é que você acha que o triatlon vai poder trazer uma medalha olímpica? Em Paris. Olha. Boa! Essa foi, ó, essa de primeiríssima, hein, Bocage? Que bom, cara. Miguel Hidalgo ou Manuel Messias. Que bom, cara. Excelente. O Miguel, agora no último Mundial, ele chegou a 20 segundos da medalha. Caramba. Foi em quinto lugar. Muito bacana, e cara. E no evento teste ele foi sexto a 22 segundos da medalha. Então são duas possibilidades muito fortes, assim. É favorito? Não é favorito, mas é uma possibilidade. Pela primeira vez a gente está olhando a medalha olímpica. O triatlo nunca teve isso. E a gente pegou um momento ali, Flecha, em 2007, que o triatlo estava uma transição, porque até 2004 a gente tinha uma geração muito boa de Carla, Mariana e Sandra, Leandro, Miyashiro, Armando Barcelos, Juraci Moreira. Então, uma geração muito talentosa, né? E ali em 2004, essa geração já estava chegando no final da linha e a gente estava com uma dificuldade de renovação. Estava começando o Reinaldo Colucci a aparecer e aí os resultados começaram a cair muito. Entendeu? E aí a gente chegou no momento, ali em 2009 e 2010, eu assumi a direção técnica da confederação, trouxe o Sérgio, trouxe um técnico português, falei, a gente precisa de ajuda, precisa de alguém que conheça o triatlo internacional. E a gente montou um projeto em Portugal, a gente começou a mudar a maneira do triatleta brasileiro treinar. Entendeu? Então, a gente começou a fazer um trabalho de renovação até do treinamento, porque o triatlo virou esporte olímpico em Sydney em 2000. Então, era muito novo. Então, assim, eram muitas coisas ainda que as pessoas não sabiam. Recente, né? Ninguém tinha então, a gente noção foi buscar lá do fora, que fazer. Exatamente. Entendeu? E a gente começou... E chegou no momento que a gente teve que tomar uma decisão. Falei assim, gente, infelizmente, essa geração aqui não está entregando. Entendeu? A gente precisa, entre aspas, aposentar essa geração e investir numa geração nova. E era uma geração que tinha, na época, 16 anos, 17, que era o Manuel Messias, a Vitória Lopes, a Luísa Batista, o Miguel veio depois e a Jennifer veio depois. E aí a gente começou a trabalhar, investir, falei assim, a gente não estava ganhando nem sul-americano, estava muito ruim. E, cara, vamos investir aqui. E a gente foi pouco a pouco, a gente começou a retomar. Nos Jogos Sul-Americanos de 2018, a gente já voltou a ganhar 2 medalhas de ouro, aí fomos crescendo. Jogos Pan-Americanos, Toronto, a gente passou em branco, 2019 a gente ganhou 2 medalhas de ouro, agora em Santiago repetiu. Então, essa geração ela começou a se acostumar a ganhar. Começou a crescer. E agora a gente chegou nesse ano com uma equipe forte. O Miguel está nessa situação agora. Então, acho que a gente começa a sonhar, olhar para a medalha olímpica. Então, podemos confiar. Eu sou sempre otimista. Falei, vamos esse ano, tem medalha do triatlon na Olimpíada. Ainda tem outra possibilidade que é o Team Relay. O Team Relay é uma competição por equipe, que você compete, os 4, cada um faz um mini triatlo e vai revezando. Então, como eu falei para vocês agora, eu falei 2 nomes muito fortes no masculino. E nós temos a Vitória, infelizmente perdemos a Luísa, que teve um grave acidente ano passado. Mas a Jennifer está ali à altura para recuperar. Então, até o Team Relay. E é engraçado que quando a gente vai lá fora na competição, os estrangeiros vêm falar assim, eu não entendo o que acontece com o Team Relay de vocês. O Team Relay de vocês é medalhista. Porque sempre, cada prova acontece um probleminha e eles não conseguem encaixar a prova. Mas todo mundo lá fora fala. Isso que eu ia perguntar agora. Por quê? Terceira vez, por exemplo. Teve uma prova lá que o Miguel, a roupa dele, porque o triatlo tem isso, né? Transição. A roupa dele travou o bicicleta. Entendeu? Na outra, a Luísa caiu na bicicleta. Então, é sempre o outro, o Messias, não nadou bem. Entendeu? Então, assim, tem um detalhezinho que foge o pódio da gente. Entendeu? Aí eu falei assim, calma, gente. Em Paris esse pódio vai aparecer. Então é bobagem mesmo, né? Na verdade, eu pensei assim, de repente, será que não precisa de alguém, uma concentração, uma parte psicológica mais apurada? Você tocou perfeito, Federico. Isso é uma coisa que a gente debateu muito ano passado, a equipe técnica. Porque eu mesmo estando no COB, eu estou em cima lá do triatlo, porque é uma continuidade e não adianta. É a nossa paixão, a gente sempre ajuda ali. E o pessoal confia muito, essa geração confia muito que a gente trabalhou, a gente viajou o circuito durante 6 anos. Então, eu me dou muito bem com eles, eu converso com eles. E eu falava isso com eles, falei assim, gente, enquanto vocês não entenderem que vocês têm uma chance de medalha no relay e continuarem competindo um contra o outro individualmente, vocês não vão ganhar medalha. Vocês precisam entender que vocês são um time. E a gente começou a trabalhar a parte psicológica deles, trabalhar a parte mental. Trouxemos um pessoal do coach para trabalhar com ele, para tentar mudar um pouquinho esse mindset deles, que eles entendam que se eles trabalharem juntos, eles podem. E tem melhorado agora, a gente está esse ano bastante otimista que possa funcionar. Esse coletivo pode se tornar um grande, né? Por isso que eu disse que a gente chega com chance lá. Nas Olimpíadas, você citou de Londres e do Rio de Janeiro, que você participou diretamente delas, né? Essas experiências te serviram de quê? Que você estava na CB3, delas, o que você trouxe para o COB?
muita a experiência da ponta da linha. Entendeu? Então, quando eu cheguei no COB, e aí o COB tem essa característica, né? Eu acho que a minha chegada ela trouxe uma coisa importante. Pela primeira vez em anos, o COB teve na vice-presidência um membro de uma confederação de porte menor. Entendeu? Geralmente, o judô, que é um porte gigante, o voleibol, o atletismo, sempre foi a presidência e a vice-presidência do Comitê Olímpico. Quando eu cheguei, eu vim do triatlo, que tem menos recursos, né? Então, talvez eu consegui trazer aquela experiência que eu trouxe ali de trabalhar com a confederação pequena para dentro do Comitê Olímpico. Isso foi importante, para que dentro do Comitê Olímpico a gente entendesse também a realidade de uma confederação pequena. Olha, pessoal, isso aqui não dá para fazer uma confederação de pentatlo, de triatlo, entendeu? Não tem recurso para fazer isso. Não adianta de querer impor isso, que os caras não vão conseguir fazer. Ou pior, os caras vão gastar dinheiro para fazer isso e vão tirar dinheiro do treinamento do atleta. Então, essa visão que eu trouxe ali para o Comitê Olímpico, vindo dessa experiência anterior, por causa de Londres, do Rio, do trabalho na CBTRI, eu acho que foi um diferencial e me ajudou bastante no trabalho. Marco, falando ainda disso, você tem alguma história interessante, engraçada ou talvez curiosa desses eventos? Porque, na verdade, você estava estreando, né, nesses eventos. Tem, sim, cara. Não precisa dar nome. Pode ser sua, de algum atleta. Tem uma história da Rebeca que eu gosto muito em Tóquio, né? A gente estava... A Rebeca assim... Já foi agora, então. Então. Não foi da época do CB3 ainda. Acho que é da época da CB3? Depois a gente conta mais recente, da época da CB3. Da época da CB3. Você também. Não, da tua, né? Da época da CB3 tem uma história que eu adoro, que ela é fantástica. A Vitória Lopes, que é a nossa... Ela odeia quando eu conto essa história. Ela foi minha atleta, né? E aí, quando ela começou a debutar, nas primeiras provas que ela treinava comigo, a gente tinha o treinador, o português, o Sérgio. E o Sérgio é um cara assim, muito, muito duro com as coisas, né? Ele fala mesmo na lata que ele tem que... JJ. Mais ou menos. Entendeu? E aí, a gente foi para uma competição em Edmonton e era o primeiro Mundial Júnior da Vitória. Entendeu? E aí ela chegou para... Eu cheguei uma noite no quarto, o Sérgio perguntou: "E aí, Marco, como é que você acha que a Vitória vai ir amanhã?" Eu falei assim: "Sérgio, ela está primeiro mundial dela, está nervosa, mas ela nada muito bem, a natação do mundo, entendeu? Ela vai sair entre as primeiras, deve perder o grupo ali no ciclismo um pouquinho, vai tentar sustentar. Na corrida ainda é o fraco dela, mas acho que ela consegue fazer um top 30, que já seria um resultado fantástico para ela, no início dela." Aí depois eu acho que não. Eu acho que ela não consegue sair entre as primeiras, eu acho que ela vai sobrar de pelotão em pelotão, vai ficar por último e deve fechar entre as últimas. Assim mesmo para mim. Eu falei: "Sérgio, tá bom." Aí eu cheguei de manhã: "Vitória, vem cá. Cara, tá conversando com o Sérgio ontem." Aí ele perguntou como é que você iria. Eu falei: "Olha, ele falou que você não sai entre as primeiras na água. Diz que você vai sobrar de pelotão em pelotão, que você vai chegar entre as últimas." Ela: "O quê?" "Ele vai ver. Ele vai ver." Aí a gente foi para a prova, né? E na prova eu ficava geralmente no meio do percurso, o Sérgio ficava na saída da água ali, que é na transição ali, né? E a gente ficava com rádio, né? E eu não via a natação, só via quando eles passavam lá. E aí eu tô lá: "E aí, Sérgio, como é que foi?" Marco, Vitória em primeiro na natação, muito bom, muito bom." Eu falei: "Isso, chupa português." Mas ele ouviu, não. Aí quando ela passou, eu falei para ela: "Vitória, você entra no meio do pelotão, cara, e fica no meio do pelotão. Que aí você vai olhar para um lado, tem bicicleta. Você vai olhar para outro lado, tem bicicleta. Você vai olhar para frente, tem bicicleta. Você vai olhar para trás, tem bicicleta. Você não vai conseguir sair dali. Você vai ficar ali." Cara, aí ela passava assim, olhava para mim, morta, assim, uma carinha assim, mas ela ficou ali, cara. E aí conseguiu, foi correr, ela foi 31ª. Eu falei que ia ser top 30, né? Eu falei: "Foi 31ª. Aí acabou a prova, eu falei: "E aí, Sérgio, o que você achou?" "Marco, a Vitória está apta a ir para Portugal, ela é muito boa mesmo." E contigo? Vai dizer que eu não tenho história? Comigo como atleta ou como treinador? Acho que tem algumas, né? Não pagou nenhum mico numa Olimpíada? De mico, assim... Deixa eu ver, assim, de primeira... Eu tenho uma história boa como atleta também com a Carla Morena, mas essa não, deixa eu ver. Você não pode. Não pode contar nome, mas tá bom, vamos lá. Na sua primeira eleição para vice-presidência, já foi em 2018, né? Um quarto do colégio eleitoral já contou com a participação dos atletas e ex-atletas também. O que isso representou para o movimento olímpico? Foi um passo muito importante, Bocage. E a gente passou por uma situação no ano anterior, eu ainda era o presidente da confederação, houve uma assembleia do Comitê Olímpico, logo depois da saída do Nussmann, o presidente Paulo Vanderlei assumiu, e em 40 dias ele convocou uma reforma estatutária,
Foi muito bom, muito importante esse trabalho que foi feito. E nessa reforma estatutária, a gente incentivava a maior participação dos atletas. E tinham duas correntes. Uma corrente que dividia, aumentar para 5, era somente um atleta que participava da Assembleia. E outra corrente que aumentava para 12. Entendeu? E aquilo seria colocado em votação. E aí o que aconteceu? Aconteceu um empate, entendeu? Entre os 5 e 12. Só que o presidente... Agora explica por quê o empate. São quantos que votaram? Eram os presidentes, porque nem todos os presidentes estavam presentes. Entendeu? E na época, se eu não me engano, eram 44, eu acho. Votos. Entendeu? E aí empatou o número de votantes, só que o presidente do rugby, ele teve que sair antes, mas ele falou assim, olha, eu estou saindo antes, mas o meu voto é para 12. Então, com o voto dele, 12 ganharia. Uhum. Mas aí resolveram não computar o voto dele, porque ele não estava presente, empatou, e aí no desempate ganhou 5. Entendeu? E aí no dia seguinte foi aquela... Os atletas foram para a imprensa, foram para a rede social, que isso é um absurdo, porque o cara declarou o voto. Se o cara declarou o voto... entendeu? E aí, tem dia que... Só que a decisão da Assembleia é soberana, né? Você não teria como mudar naquele momento. E aí houve um movimento das confederações, convocaram uma Assembleia Extraordinária só para votar. E aí o 12 ganhou. Entendeu? E aí pôde, na eleição seguinte, essa participação de 12, que é importante. Por que eu acho importante, Bacage? Porque você tira um pouquinho a responsabilidade que fica somente no colo das confederações, os atletas se tornam participantes daquela decisão, ou seja, estão afiançando aquela pessoa que está colocando ali, e aí, a partir do momento que ele afiança, pode cobrar. Entendeu? E eu me lembro quando eu fui eleito, quando saiu o resultado, eu procurei direto o Thiago Camilo, que era o presidente da comissão de atleta. Falei, Thiago, obrigado pela confiança e a minha responsabilidade hoje aqui dobrou. Porque agora eu sei que vocês vão me cobrar. Tem que dar satisfação devida. Exatamente, entendeu? Então, eles entenderam muito o papel. E essa comissão de atleta, eles vêm amadurecendo cada vez mais. E eles perceberam o poder que eles têm de decidir uma eleição. A importância, né, que existe de você levar o comando para uma pessoa que possa estar fazendo aquela coisa crescer cada vez mais. E a única preocupação que eu tenho, Federico, que eu falei isso para eles no fórum que eu participei com eles ano passado. Eu falei assim, não percam a essência de vocês, ou seja, não se deixem influenciar por opções pessoais na hora de votar, porque aqui vocês estão representando os atletas, você não é o atleta. Esporte. Então, quando está lá a Hortência votando, a Poliana votando, não é a Poliana, a Hortência. A Poliana toda uma comunidade ali. Uma comunidade. Exatamente. Então, não pode ser o voto dela. Ela vai ter que analisar e entender o que é melhor para o esporte. É verdade. Bom. Marco, chefe de missão no Sul-Americano, em 2 PANs, numa Olimpíada. Como é que é esse trabalho? Um trabalho assim, eu costumo dizer, poxa, eu fui vice-presidente do COB, mas o meu maior orgulho profissional é ter sido chefe de missão em Tóquio. Essa, para mim, é a maior realização que eu tive. Por quê? Primeiro, as pessoas não sabem o trabalho que o Comitê Olímpico faz. E a gente sempre fala que a gente precisa contar mais essa história. A equipe que tem por trás do COB, nessa área de missões, toda a área, mas estamos falando especificamente da área de missões, ela é fantástica. Para você ter uma ideia, toda vez que uma cidade é anunciada, que é sede dos Jogos, a nossa equipe começa a trabalhar. Entendeu? Então, começa lá atrás. Nós já tivemos visitas em Los Angeles, já ano passado. Toda uma preparação. Toda uma preparação. Né? Então, não começa um mês antes, não começa um ano antes, entendeu? E nós já vamos visitar Brisbane ano que vem, que é em 2032. Então, você já começa a fazer um planejamento de maneira que a gente não pode escapar nada. Porque se você fizer uma comparação, eu não sei se eu vou acertar o número de cabeça, mas em 92... se eu não me engano, eram 48 países que conquistavam medalhas em Jogos Olímpicos, né? Em Tóquio foram 96, o dobro. Então, a concorrência ela é muito grande. Uhum. Cada vez mais países estão em condições de ganhar medalha. Então, se você não cerca todos os detalhes, então você não consegue. Então, você sai muito atrás. Muito atrás. Então, as reuniões que a gente fazia para todos esses jogos, assim, cuidando de cada detalhe, entendendo que o atleta ele tem que se desgastar o menos possível. É claro, eu não vou entregar nos Jogos Pan-Americanos o mesmo nível de serviço que eu vou entregar em Tóquio. Nós estamos falando de níveis diferentes de competição. Mas aqui o nível para o Pan-Americano tem que ser suficiente, como é para o Sul-Americano. Então, é o serviço todo. Você tem uma equipe médica capaz, a fisioterapia, a massagem, entender o deslocamento, até a escolha do prédio do Brasil na vila, para você ficar próximo do refeitório, para diminuir o deslocamento do atleta, ficar longe da bagunça. Então, você tem... Tudo é pensado. A questão da recuperação do atleta. Toda essa logística, vocês fazem uma maquete, uma preparação para poder dar...
Né? O atleta Isso, toda a condição de ser medalhista. Exatamente. Né? Por exemplo, Tóquio, você imagina Tóquio. Tóquio, nós tínhamos alguns desafios. Primeiro desafio, fuso horário, entendeu? Segundo desafio, o clima, quentíssimo nessa época em Tóquio, e o transporte em Tóquio, que é caótico. Nós tínhamos esses 3 desafios iniciais. Aí botaram um tal de Covid, que virou o 4º desafio no meio. Tudo isso com uma pandemia no meio. Você levar uma delegação de 500 pessoas para o outro lado do mundo, considerando que o Brasil é o mundo, né? Do outro lado, entendeu? Você levar para o outro lado, no meio da pandemia. E aí o detalhe, você imagina se um atleta desse é contaminado. Ele perde os jogos, está fora dos jogos. Então a gente não podia deixar... O cuidado era imenso, cara. E essa a gente sempre diz que é a nossa medalha invisível. Nós saímos do Brasil, voltamos para o Brasil sem nenhum caso de Covid. Ninguém na delegação. Isso é importante, as pessoas precisam entender isso, saber. Entendeu? E isso é um trabalho de quê? De todos, da equipe técnica, de responsabilidade, comprometimento, de não ter contato com ninguém, de ter assim, tudo controle. Abrimos 9 bases diferentes no Japão, mobiliando 9 bases para o atleta chegar antes, treinar, se adaptar ao fuso, se adaptar ao clima. E em cada base dessa tinha que montar um protocolo para evitar a contaminação pelo Covid. Então, assim, a experiência nesses jogos assim foi fantástica e é uma realização profissional. E que eu falo, é o que me deu a minha preparação para o que eu almejo hoje. Eu acho que tudo que eu aprendi nesse aí me permite almejar o cargo que eu almejo agora no COB. E aí a história que você ia contar da Rebeca, pode contar? Ninguém ficou sabendo dela. A Rebeca, ela no dia dos jogos, a gente estava preocupado, né? Porque era uma grande chance de medalha. A gente acreditava muito na Rebeca e a gente chamou o treinador dela e falou: Chico, e aí? Como é que está a Rebeca? Pela porta, ela está assistindo desenho animado. Quando ela assiste desenho animado, pode esperar que venha medalha. Entendeu? E aí realmente veio a medalha. E a Rebeca é isso, a Rebeca era uma criança ali que trabalha, aquela alegria dela, então ela consegue se isolar do mundo e focar e se preparar para ganhar e fazer aquele trabalho que tem. E tem outra história assim, não é uma história engraçada, eu acho que é uma história importante para te entender, eu gosto de contar muito, que é da Duda e da Ágata. A Duda e a Ágata eram as melhores duplas do mundo de vôlei de praia, entendeu? E elas treinavam aqui no Rio, no Maria Lenk, ali no nosso centro de treinamento do time Brasil. E várias vezes eu gostava de fazer esse trabalho como chefe de missão, de ir lá acompanhar o treinamento do atleta, porque não dá para você ser chefe de missão, chegar lá, aparecer de paraquedas, olha, eu sou chefe, beleza. Eu não fui um treino do cara, não vi o que o cara estava ralando. Ainda mais você sendo oriundo do esporte, Exato, né? entendeu? E é o que eu gosto, eu gostava de ficar ali vendo. Contato e aí eu direto. chegava lá no treino delas, da Ágata e a Duda, elas usavam a área de força ali do COB, eu conversava com o treinador delas, cara, e aí? Por quanto vocês estão fazendo? Estão fazendo aqui plataforma de força, não sei o quê. Então, eu olhei assim, e eles me mostraram o planejamento, eu falei assim, cara, vocês estão no caminho certo. De uma certa forma, você valoriza, você está ali, você é o chefe da missão, mas você está ali do lado do cara, querendo saber como é que o cara está. Exato. Aí quando chegou lá, favoritíssimo, tinham ganho um torneio 15 dias antes, com todas as duplas que estavam em Tóquio, assim, chegaram. Cara, e na primeira fase elas perdem um jogo para a China, entendeu? Que elas jogaram mal. E aí, na quarta de final, pega uma dupla alemã, que tinha do outro lado uma campeã olímpica e perde no tie-break por 15-13 e se despedem dos jogos. Cara. Aí eu falei assim, cara... Eu peguei pro Bichara, que era o nosso subchefe, que só foi Bichara. Eu quero falar com as duas e quero falar com o treinador aqui, com a comissão técnica toda. Aí botei elas na sala e falei assim, gente, olha só, eu não me imagino o que está passando na cabeça de vocês. Eu sei que a decepção tá enorme, mas eu precisava falar isso para vocês. Tudo que vocês fizeram para ganhar essa medalha, vocês fizeram. Vocês tenham isso tranquilo na cabeça de vocês. Eu fui testemunha disso. Tudo vocês fizeram. Agora, isso aqui é esporte. Entendeu? Vocês pegaram uma campeã olímpica do outro lado, perderam um tie-break por 15-13, entendeu? Isso é esporte. Alguém ganha e alguém perde. Sim. Entendeu? E vocês deram azar. É disputa, não tem jeito. É disputa. Então, não se sintam menores. Se sintam realizadas. Foi isso que vocês fizeram, cara. Elas representaram. Assim, acho muito, muito bacana isso. Muito bom. Né? Fala, atleta. Bom, perguntar para você uma coisa que realmente muitas vezes eu creio que aconteça, né? Os atletas são exigentes demais? Tem atleta manhoso, carente? Não precisa citar nome, tá? Mas no universo tão grande, o Marcos, de pessoas sob pressão, certos sentimentos ficam aflorados, não é? Ficam. Isso é um dos trabalhos mais importantes na missão. É você tentar entender a realidade de cada atleta, né? E o perfil de cada atleta. E da modalidade também. Então, você ter
esse cuidado, cara. E aí o trabalho da psicologia do esporte ele é muito importante. As pessoas cada vez mais têm que se preocupar com Na verdade, as equipes multifuncionais, Sim. elas cada vez mais estão sendo necessárias para esse desenvolvimento. Com certeza. Né? Antigamente era muito na mão do treinador, né? Era Muito. tudo treinador. Tudo Na minha época, não tinha nada Imagina, disso. né? Cara? Imagina. Tinha... A nossa época. Cara, eu era manhoso, sabe, Bobo Caio? Imagina. Brincando. Um homem Mas desse eu tamanho. acho que realmente é necessário, né? Esse surgimento não é surgimento, já existiam os profissionais, só faltava, né, unificar isso, né, o trabalho, não é isso? Exato, exato. E entender que quanto mais apoio você. Mais colocar o atleta nesse círculo de segurança, mais confortável ele vai ter. Agora, realmente, você tem atleta, cara, que às vezes. Cara, sério isso. É melhor você nem chegar perto dele. Né? Deixa esse cara quieto. Porque... Sabe o cara que a gente não podia nem chegar perto na minha época? Era o Aurélio, né? O Aurélio, rapaz, o Rogério era conta bicho. as histórias dele Não lá. conta, né? Não chegava, Bateu não uma podia nem... conversa aqui sobre o judô. não bacana. podia nem chegar perto do A bicho história do dessas judô épocas. que o Rogério contava pra gente no qual são as melhores, cara. Vou contar muitas Cara, tem histórias uma aqui. história pra caramba. Oh, meu Deus do Mas céu. então, não você sei se era tinha- mentira que ele contava, mas ele contava muita história. Isso, né? Quem era manhoso? Quem era exigente? Pode contar algum? Cara, ó, um atleta que eu acho que é muito exigente, eu acho que ele não vai ficar chateado de eu falar, porque exigente não é Acho que não, nenhum claro. problema, é o Bruno Fratos, cara. O Bruno Fratos ele exige muito de todos, porque ele é um cara muito focado em ganhar medalha. Entendeu? Pois é, eu acho que a exigência está nesse nível. O cara Sim. querer chegar no objetivo principal dele. Exato, Então, ele se exato. torna exigente pelo fato de querer conquistar, né? Nós temos Bernardinho e Zé Roberto são extremamente exato. exigentes como treinadores, cara. Então eles são exigentes. E tem atleta que você às vezes precisa saber lidar. Eu sei o exemplo da Vitória, e a Vitória tem muito esse perfil de querer atenção, de ser manhosa, e as pessoas acreditarem nela. Então, óbvio que eu era o treinador dela, eu conhecia a cabeça dela, sei como é que funciona. E eu faço isso com ela até hoje. A pessoa está longe da família, dos mais próximos. Exato, exato. Então você tem que saber lidar. Então são atletas com muitas características diferentes ali, você tem que ir jogando com cada um. História engraçada. De Não é possível que eu não tenha. Né? Essa carreira toda aí de competições. história engraçada de Jogos Olímpicos. Que você de todos, trouxe né? assim e falou, cara, Entendeu? aconteceu isso, inesquecível. Cara, história engraçada, entendeu? Mala perdida, medalha perdida, troféu quebrado, Não, depois na. gente que se perdeu. Você tem até alguns Jogos de Tóquio, a gente, quando acabou os Jogos de Tóquio, você não podia sair. Acabou os Jogos, né, você não podia sair da vila por causa do Covid, né? E a gente queria sair para comemorar, papapá. E a gente falou assim, cara, como é que a gente vai sair? Eu falei assim, ó, a gente pode fazer o seguinte. A gente bota a camisa da Argentina, sai, aí na imprensa vai todo mundo dizer que os argentinos estavam comendo ali, né? Que vai reconhecer a gente. Aí a gente pegou, a gente saiu com o uniforme do time, né? Aí fomos ali dentro do carro mesmo, trocamos de roupa, botamos a roupa paisana, Civil? digamos assim, civil, que ninguém reconhecia. Aí fomos jantar e depois voltamos, porque, poxa, a gente merecia pelo menos um dia sair para... ninguém soube. Não, ninguém soube para... Vai saber agora. Vai saber agora com certeza, entendeu? Assim, e toca as histórias melhores histórias por causa até esse negócio, a gente era testado todo dia do Covid, né? E era o negócio do cuspe, né? Não, cuspe, cuspe. era o cuspe. Você recebia um tubinho todo dia de manhã. E aí, no início, todo mundo com aquele cuidado, né? Nossa, um tubinho, coisa assim, aí entregar cheio de jeito. Lá pelo... Segunda semana, Ninguém já estava mais fazia discutindo como é que banana. tá o teu cuspe aí, cada um lá do outro ali, então já não tava muito disso não, entendeu? Então assim, tem bastante história que lembrar assim de cara, assim, a gente vai contando no papo, né? Aí vai lembrando, mas assim de prima, acho que são as histórias mais engraçadas. Não sei se Foi agora em Tóquio. que foi agora então aquela mais recente, né? Tem mais recente. E também Tóquio a gente tem que levar em consideração a diferença de cultura, né? Tem todo... Sim, né? sim. Como a gente é visto e como a gente vê. Não, Tem com todas certeza, essas com diferenças. certeza. Com certeza. Tá. Marco, e você agora como candidato? Como é que você avalia o espaço das mulheres que já brilham praticando o esporte, tá? Não são poucas ainda, né? E em cargos diretivos. Eu acho que é uma evolução natural, Frederico. E nós vamos ter em Tóquio agora, pela primeira vez, a delegação brasileira ela vai ser majoritariamente feminina. Paris, Falei o quê? Tóquio. Falei Tóquio. Paris. Paris. Porque acaba Em confundindo. Paris, pela primeira vez, a maior parte da delegação ela vai ser feminina. Isso é bom, né? Principalmente porque o futebol masculino não classificou, o futebol feminino não classificou, o handebol feminino classificou, o handebol masculino não classificou. Então a tendência é que haja mais mulheres do que homens competindo pelo Brasil, né?
E mais que isso, lá, se você fizer uma análise das principais potências do mundo, a maior parte das medalhas dos Estados Unidos, da China, vem do segmento feminino, vem das mulheres. Então, esses países aprenderam que ganhar medalha no feminino é mais fácil do que ganhar medalha no masculino, porque são menos mulheres, infelizmente ou felizmente, né? São menos mulheres competindo. Então, a gente entendeu e a gente começou a fazer esse trabalho também no Brasil. Então, se você olhar agora para Tóquio, para Paris, as principais chances de medalhas de ouro são femininas. Sim. Estamos falando de Duda Ana Patrícia, estamos falando de Rebeca, estamos falando de Bia, estamos falando de Mayra, de Rafael. Então, as principais chances de medalhas no Brasil são femininas. Então, o Comitê Olímpico criou essa área de mulher no esporte olímpico. A gente teve a Isabel Suan à frente dessa área inicialmente, agora está com a Tassiana. Então, a gente começou a trabalhar para quê? Para bater os dois campos, né? Você bater a parte da atleta, ter programas para desenvolver o esporte feminino nas diversas modalidades e também permitir o quê? Que as mulheres se formem para poder trabalhar na gestão esportiva. E aí, isso é muito importante porque, se você pegar um retrato hoje das confederações, nós temos 34 confederações olímpicas. São 2 mulheres só como presidentes. Pois é. Entendeu? Só no remo e na ginástica. Né? São apenas 2, entendeu? E aí você pega qualquer foto que apareça, fica chato. Pô, você só tem 2... Cadê a representatividade das mulheres? Então, a gente precisa ter as mulheres ascendendo. Abrir esse espaço, né? Para que elas possam estar participando mais. Né? Mas, ao mesmo tempo, elas precisam correr atrás e se preparar para isso. Então, mas, para elas poderem correr atrás e se preparar, a gente tem que oferecer as oportunidades. As oportunidades têm que estar ali. As oportunidades têm que estar ali. E aí elas têm que estar prontas para assumir aquelas oportunidades. Eu acho que vem melhorando muito. Eu acho que vai crescer, vai continuar crescendo. Eu sou muito a favor da utilização do atleta na gestão, desde que esse atleta seja preparado. Então, a gente pegar agora essas atletas que estão se destacando, começar a fazer um programa de transição de carreira, de forma que elas se preparem para serem, no futuro, gestoras esportivas, eu acho que é fundamental para a gente ter esse aumento da participação feminina. E agora, pela nova aprovação da lei, é obrigado, né? 1/3 de todos os cargos de diretoria tem que ter participação de mulher. Bom. O que pode melhorar no movimento olímpico? Bastante coisa. Tem muita coisa a ser melhorada. Eu acho que o movimento olímpico ele traz, como o esporte em geral, valores que são muito importantes para a sociedade, né? Então, vamos falar primeiro dessa parte social, que eu acho que é incentivo à educação, à cultura, melhora a segurança, tudo a gente sabe. E no próprio Comitê Olímpico, lá a gente tem o nosso Transforma, que é o braço, a gente chama de o braço social do COB, né? Que é o quê? A gente leva para as escolas, o COB leva para as escolas os valores olímpicos. Então, por exemplo, você pega uma aula de matemática. Então, a gente ensina o professor de matemática a, durante uma aula de matemática, falar sobre valores olímpicos, dando um exemplo prático. Entendeu? Então, a gente vai ensinando, a gente tem uns cursos que os professores fazem, a gente entra nessas escolas e aí faz essa capacitação. Então, esse é um importante momento olímpico, ele pode crescer. E se você pegar a Agenda 2020 do Comitê Olímpico Internacional, 2020 mais 5, ele bate alguns pontos que são fundamentais, que são muito falados hoje em dia, que é o quê? A diversidade, que você tem que ter, a questão da sustentabilidade, a questão da equidade de gêneros, né? E a questão do esporte seguro. Eu acho que são pontos que a gente precisa ainda melhorar. E agir para poder trabalhar, criar políticas, ter com mais conscientização de que o mundo mudou, o mundo é diferente, que as pessoas precisam entender que não dá para ter mais os hábitos que era. Eu costumo dizer assim, eu fui um treinador muito exigente, entendeu? Eu brigo assim, poxa, eu parei na hora certa, porque eu não sei se eu conseguiria trabalhar de maneira diferente, entendeu? Porque hoje você tem que ter um certo cuidado com as coisas que você fala para o atleta e o que você faz, porque realmente mudou, não adianta você ir contra isso. Hoje é diferente. E hoje em dia, se debater muito, e essa é uma área que eu quero, estando no COB como presidente, dar muita atenção, é a questão da saúde mental. Eu acho que é onde o movimento olímpico, nós estamos tendo muitos casos de atletas. Sim. Vocês viram essa semana aí o depoimento do Richarlison, extremamente impactante. Então, você tem que ter esse cuidado com o outro lado do atleta, não só o atleta dentro do campo, da pista, das quadras, do tatame. Entender o que está atrás do atleta para ele poder se ajudar. Às vezes o atleta está passando por um problema muito grave e você não sabe. Então, nós precisamos ter mecanismos de dar esse suporte para o atleta, cuidar da saúde mental deles. É aí que eu acho que o movimento olímpico ele pode evoluir. E você pensa que a participação do atleta deva ser ampliada?
nesse sentido? No colégio eleitoral? Sim. Eu acho que é natural, Frederico. Natural, Acho que né? naturalmente isso vai acontecer, entendeu? Em algumas entidades já acontece, porque a lei te obriga no mínimo um terço. No mínimo um terço, mas você pode ter mais. Então, Sim. você falava que já aumentou agora. Como é que é o colégio eleitoral hoje do Conselho? Hoje a lei, por que aumentou? Eram 12. Né? E aí a lei mudou em 2021 e obrigou a ser um terço de participação do atleta no colégio eleitoral. Então, a partir daí, aumentamos a comissão de atleta de 12 para 19, que aí corresponde a um terço do nosso colégio eleitoral, que é 55. Então, esse é um cumprimento da lei. Você não pode ter nenhum segmento com menos de um terço representado. Mas, mediante isso, você pensa que pode ser aumentado? Eu acho que é uma coisa natural. Eu acho que pode. Eu acho que pode, sim. Eu acho que tem espaço para isso, entendeu? É que, infelizmente, se você parar para pensar, essa participação dos atletas é porque o nosso sistema ele não funciona. Porque o sistema ele é federativo. Então, você começa lá de baixo. Quem é que se filia aos clubes? São os atletas. São os atletas. Então, teoricamente, o atleta já está lá embaixo. Já está lá no início, cadeia, lá no início. Entendeu? Aí ele deveria decidir a eleição do clube, né? Porque ele é o filiado. E aí o clube é filiado a quem? A federação. A federação é filiada à confederação. A federação é filiada ao Comitê Olímpico. Então, lá embaixo já tem o atleta aqui. A base, só que não funciona. Não funciona. O atleta não vota no clube como vota no Comitê Olímpico hoje. Então, tiveram que abrir esse espaço e eu acho que é um espaço que ele tende a crescer naturalmente. Que bom. Eu estou tentando chegar aos 55. São quantas confederações? 34. 34. 19 atletas e os 2 membros do COI, o Bernard e o André Passos. Tá. Você falou da matemática, eu gosto de matemática. Mas para chegar aos 19, quando eram 12, 34 mais 12, 46, 48. Um terço... Seriam 16, mas aí quando você aumenta para 16, você aumenta o colégio também. Pois é, curioso. Então uma coisa vai jogando para outra. E, por exemplo, agora para Los Angeles, entram 5 confederações e sai uma. Então passa a ser 39. Aí tem que fazer a conta. 39 com 19 dá... porque muda o programa olímpico. Muda o total, exato. Muda o programa olímpico. Depende do programa olímpico. Vai sair o break e entram 5. Entendeu? Então aí você já aumenta o número de votantes. Que aí talvez impacte também. Talvez tenha que comentar a comissão, tem que fazer a conta de cabeça agora aqui para a gente aqui. Também não é assim que funciona, né? Bom, a gente está chegando ao final. Arrisca palpites para Paris? Arrisco, eu gosto. Quando eu era vice-presidente do Paulo, o presidente Paulo brigava comigo, falei, lá pode você fala demais, cara. Presidente, eu sou otimista, eu gosto de falar, entendeu? Assim, da questão de projeções. Como eu falei no início, se as coisas correram muito mal, o Brasil vai estar num patamar ali bom de ganhar 15 a 17 medalhas, que é o que vem acontecendo. Se as coisas derem muito certo, vai ganhar 28. Eu acho que a gente bate o recorde de medalhas de Tóquio, que foram 21. Acho que a gente passa de 21 medalhas no total. Você pensa que possa chegar a 28 medalhas? Não sei se chega, acho que não chega a 28, mas acho que chegaria a 23, 24, eu acho que tem condições de chegar. Vou anotar. Condições de chegar. Agora, eu acho muito difícil bater os 7 ouros. Aí eu acho difícil. 7 medalhas de ouro. 7 medalhas de ouro é muito difícil. Em Tóquio eu já achei que não ia conseguir, a gente conseguiu repetir, porque no Rio foram 7. A gente bateu. E aí são detalhes interessantes, né? Eu me lembro a gente falou de histórias curiosas, né? Quando teve a medalha de ouro do Herbert no boxe, eu estava embaixo do tatame, entendeu? E o Herbert tinha perdido os 2 primeiros rounds, né? E aí eu falei assim, cara, acho que vai dar prata aqui, cara. E eu estava no celular acompanhando o vôlei, que o vôlei estava na semifinal, o vôlei feminino, para classificar para a final, né? Eu estava olhando o vôlei aqui assim, né? Olhando aqui o celular e olhando em cima, né? Aí quando eu baixei, quando eu olhei, eu vi o ucraniano no chão. Falei, ué... Nocaute. Aí eu levantei, todo mundo se abraçando, eu falei assim, cara, ganhou medalha de ouro. Se aquela medalha de ouro ali não acontece, o Brasil não tinha sido a melhor classificação da história. Ele teria tido 6 medalhas de ouro, teria caído para 15º no quadro de medalha. Então você vê que são detalhes, às vezes, que... E aí você também não pode avaliar o resultado só por causa disso. Sim. Aí, quer dizer, se o nocaute dele não tivesse entrado, o resultado tinha sido uma porcaria, porque não bateu. Não. Então, são coisas que a gente precisa analisar com calma. Mas, enfim, eu acho que eu estou acreditando nisso, que eu acho que a gente bate o recorde de medalhas, mas eu acho que a gente não bate o recorde de ouro. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque a medalha de ouro merece, assim, é um termo até que talvez não seja o mais bem utilizável aqui,
mas justifica uma classificação pela medalha de ouro e não pelo total de medalhas? É o praxe O que você acha? assim, como eu falo assim, a imprensa gosta muito de fazer isso, né? De classificar, porque na verdade o COI não reconhece o quadro de medalhas. O Comitê Olímpico Internacional não reconhece quadro de medalhas. No país não existem quadro de medalhas. Quadro de medalhas é uma coisa que a imprensa cria. E eu acho que, para a gente, como meta, eu costumo dizer assim, o Comitê Olímpico não é uma empresa que visa o lucro. Nosso lucro é medalha. Desculpe até para esclarecer isso. O COI reconhece o campeão de cada prova. Isso. Ponto. Acabou. Não tem quadro de medalha para eles. Não tem prêmio, né, para quem ganha mais medalhas. Não tem. Eles não reconhecem. Eles não dão mais dinheiro. Sabe a instituição de recursos do COI? É para quem leva mais atleta. Você recebe recurso do COI de acordo com o número de atletas que você leva e classifica para os jogos. É isso que interessa para eles. Entendeu? Então, assim, quando você faz essa classificação, então, para a gente, como Comitê Olímpico, é uma meta, é uma métrica para a gente. Olha, aqui a gente tem que... Mostrou que o resultado está melhorando. Isso é muito importante para a gente, como métrica interna. O total ou o ouro? Tudo. O ouro, o total, o número de modalidades que ganharam medalhas, se a modalidade alcançou final pela primeira vez. Isso a gente vai medindo a evolução de cada modalidade. Modalidades que não tinham expressão. Exatamente. Começaram a ter expressão. Uma coisa que a gente sempre busca, você pega os Estados Unidos, se eu não me engano, ele ganha medalha em 21 a 22 modalidades. O Brasil ganhou em 14. Então você precisa subir esse número de modalidades medalhistas. Antigamente a gente não sonhava, hoje o Brasil é uma potência no boxe. Entendeu? Nós vamos ganhar pelo menos umas 3 medalhas. Por isso a importância de investir em todos os esportes de uma maneira uniforme. Quando que a gente sonhou que a gente ia ganhar medalha de ouro na canoagem? É. Entendeu? Então você tem que fazer esse trabalho. Agora estamos puxando no tiro com arco, no triatlo. Entendeu? Você vai ampliando esse leque para você poder chegar. Então acho que são métricas, Boccaccio, que a gente tem que usar para verificar a evolução do trabalho. Aí o que a imprensa usar como... bateu recorde, assim, aí é o que é mídia, mas para a gente é importante esse aspecto. Marco Laporta, muito obrigado. Boa sorte aí para você. Obrigado. Na campanha Flash, obrigado aí. Valeu, valeu mesmo, obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Clica aqui no sininho para você receber a notificação. Deixe o seu like, compartilha, comenta. E fique ligado, hein? O Esporte em Cartaz está só começando e teremos muitas histórias aqui para contar para vocês. Forte abraço, valeu. Abraço a todos.